Opa! Hello, hello, it's me. Começa, começa. Talvez já tenha até começado. Eu acho que sim. Começou, foi dada a largada. Queria tanto ter certeza que foi dada a largada. Eu vou contar para todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mau. Começou? Andréia, Oi? começou. Rapaz, pois tá. Queridos todos, muito boa noite. Como é bom estar aqui às 21 horas, horário nobre, para iniciarmos a quarta edição da Romaria das Histórias, Seção Estado de São Paulo. Essa Romaria, que começou há 4 anos atrás, tivemos 3 edições presenciais, viajantes, beduínas, peregrina como são o povo da Romaria. E o que é uma Romaria, se não pessoas que acreditam em alguma coisa e caminham em função daquela coisa. E cá estamos nós, contadores desta feita de 15 estados do Brasil, nessa primeira, e eu espero em Deus que única edição virtual por conta da pandemia. Com a bênção de Deus, ano que vem, faremos até uma virtual, mas assim, transmitida, ao vivo, em cores, porque estaremos em uma ação presencial, livres desta pandemia. Pois bem, na seção Estado de São Paulo, da quarta Romaria das Histórias, nós temos uma trinca, nós somos um trio elétrico, trio parada dura, trio esperança. Rapaz, nós temos o Alexandre Camilo, nosso precioso de Santos, porque toda romaria que se preza tem que ter santos nela. Nós temos nossa inconteste Vani Magalhães, e nós temos eu, esta que vos fala, esta que vos olha, Andréa Souza, cearense, piauiense, cearense, que estou em São Paulo. Mas eu quero apresentar a vocês. Vocês viram, vocês leram, vocês vieram para a Romaria Estadual de São Paulo, que tem um tema: histórias, palavras que abraçam. Em um tempo onde o abraço é ameaça, as palavras continuam a abraçar. E as palavras, a palavra do contador, é um abraço do começo ao fim. Então, eu quero apresentar para vocês uma pessoa, uma contadora de histórias das mais potentes, das mais embasadas, das melhores referências. Ela é mestre em educação pela PUC de São Paulo, com formação em psicologia e pedagogia, contadora de histórias e palestrante com atuação em diversos estados brasileiros, ministra palestras e oficinas sobre a arte de contar histórias e o brincar, entre outros temas vinculados à infância e à ludicidade. Há 16 anos atua como docente em cursos de pedagogia e em cursos de pós-graduação. No Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, coordena as atividades de extensão e pesquisa ligadas à brinquedoteca. Ela é idealizadora e coordenadora e professora do curso de pós-graduação em linguagens da infância. Autora dos livros de literatura infantil Minhoca Dondoca, pela editora Giostra, em 2012, e Papelito, uma história de amor com o ambiente, com o meio ambiente, também pela Giostra, em 2013.
E ela é coautora dos livros A Arte de Contar Histórias, Abordagens Poética, Literária e Performática, pela editora Ícone, 2010. E essa história eu conto assim, pela Geostre, 2012. Eu também estou nesse. E ela desenvolve os projetos Conta Comigo, A Hora do Conto para Bebês, com coautoria e participação no livro CD Saracuteia, Cantos e Contos para os Pequenos. Realiza narração de histórias e oficinas em plataformas visuais desde março de 2020. Eu me refiro à pujança, à beleza, à elegância, à alegria da preciosa Ivani Magalhães. I call you. Vem cá, mulher. Olá, olá, muito boa noite, querida Andréia. Uau, não precisava falar tudo isso, não. Muito obrigada, boa noite, todo mundo que está aí assistindo. Que alegria estar aqui para falar desse tema que eu tanto amo. Mas, olha só, Andréia, antes da gente começar a falar, duas coisas. Eu quero saudar todos os romeiros da Quarta Romaria das Histórias, que estão dando um show, né, de histórias, de leveza, de criatividade, está muito bonito. Se vocês que estão chegando aqui agora para acompanhar a live ainda não ficou sabendo desse movimento, pode procurar, pode pesquisar, se for no Facebook, no Grupo Guaia, e se for aqui no YouTube, onde nós estamos transmitindo, Tertúlia de Histórias com Edivânia Brás, é o canal onde estão sendo colocados os vídeos. Muito bem, com as histórias de romeiros da palavra do Brasil inteiro. Está muito bonita essa festa de histórias. Mas para compor aqui, para fechar com chave de ouro essa mesa solene, eu vou apresentar para vocês o queridíssimo Alexandre Camilo. Ele é ator, diretor teatral, escritor, storyteller e pesquisador de histórias, formado em artes cênicas e pós-graduado em teatro brasileiro. Ele é educador, business coach, coach executivo e pessoal, trainer, master e... muita coisa aqui para falar, viu, meu amigo Alexandre Camilo? Eu estou rindo aqui das pegadinhas, practitioner em PNL, pela SBPNL. Acredito que seja a Sociedade Brasileira de... enfim, depois você explica melhor se é o que eu estou pensando, acho que é. Instrutor da Redescobrir, consultoria há mais de 10 anos, consultor de empresas com ênfase na comunicação e liderança no ambiente corporativo. Fundador da Creative Storytelling School, é membro da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Olha que legal. Alexandre é atual presidente da Associação Eduardo Forchini, onde idealizou e coordena o grupo Semeando Histórias, formado por voluntários que levam a contação de histórias a creches e hospitais, e o projeto Ação do Coração, que todos os anos mobiliza milhares de pessoas em prol da cultura de paz e solidariedade. Ganhador do Troféu Baobá 2019, uma premiação que reconhece iniciativas e personalidades que fortalecem a arte narrativa e a tradição oral no Brasil, de forma dinâmica e utilizando recursos teatrais. Camilo encena e convida o público a refletir por meio de exercícios e histórias. Esse método lúdico gera resultados impressionantes, já que os participantes absorvem o conteúdo de forma direta, aplicando as técnicas no dia a dia. O Camilo ainda é autor de 5 livros e diversos espetáculos, performances temáticas e treinamentos para empresas e indústrias em todo o território nacional. Uau! Então, rufem os tambores para o nosso queridíssimo, aliás, Alexandre Camilo. Não precisava de nada disso. Era só falar, chama o Alexandre, gente. Vou perder a chance? Não, de jeito nenhum. Luz para todos vocês.
Gente, então deixa eu dar o... Eu estava preparado para falar o currículo da Andréia, porque ela que abriu, né? Gente, só para fechar a mesa, então, a Andréia, ela é maravilhosa, ela nasceu no Piauí em 27 de maio, não faz tanto tempo assim. Ela é maravilhosa, ela é patrona da cadeira número 46 da Academia Brasileira de Contadores de Histórias. Ela promoveu o primeiro Encontro Nacional de Contadores de Histórias de São Paulo, coordena a Casa de Cultura de Santo Amaro, que recebeu uma menção honrosa da Unesco. Ela criou, idealizou o Prêmio Baobá de Contação de Histórias, é professora de pós-graduação, viaja o Brasil todo e o mundo, né, contando histórias, é autora de livros Toinha dos Inhamus, A Menina que Amava as Palavras, antologias de poemas latino-americanos, A Valente Dadá, No Reino da Eja Encantada, e essa história eu conto assim, ela é Andréa Souza! Viva! Viva Andréa Souza! Viva Ivani! Viva Alexandre! Viva todo mundo que está aí! Viva a Romaria! Viva a nossa audiência qualificada! Olha, Gregório Filho está aqui, viva! Ana Barbalho, viva! Olha que legal, Edivânia, viva! Kátia! Viva! Raquel! Viva! Que delícia! Viva! Que legal! Nossa, que... Olha, já valeu a festa. A gente nem vamos contar a história hoje. Um beijo. Muito bom, muito bom. Andréia, querida, você quer botar ordem aqui? Andréia, como você abriu... Oi! Eu queria fazer uma provocação com esse tema tão bonito e tendo contadores de tanto talento que a gente tem aqui nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, esse tema tão bonito, palavras que abraçam. Queria que você falasse, Edivânia, nessa quarta edição, como você disse, é diferente, a gente está online, mas esse tema que coube a nós aqui na região sudeste, é Palavras que Abraçam. Eu queria que você falasse um pouco, Ivani também, e eu também, falar um pouco da escolha desse tema e o quanto ele está conectado com esse tempo em que a gente não pode abraçar, mas que as palavras podem fazer isso por nós. Sim. As palavras fazem isso por nós. As palavras. A própria etimologia da palavra, ela vem do grego parabole, parábola. A palavra, no grego, tem alguns significados. É encontro, é baque, é reflexão, é acolhimento. E eu costumo gostar da palavra, porque há muito que se observar na palavra. A palavra lavra. A palavra é varal, letras. Eu estou falando palavras com as letras da palavra. E olha como tem tudo a ver conosco. A palavra, conosco, contadores. A palavra lavra, a palavra é varal, a palavra lava, a palavra nos tiras da vala. É muito bom a gente ter uma pá que lavra, e a palavra é o instrumento, é o código, é a ponte para o contador. Ora, o que é a palavra na boca do contador? É a história contada. E todos nós que contamos, quanto os que nos ouvem, eles vivem uma experiência completa
quando contamos e quando ouvimos as histórias. As palavras. Ora direis as palavras, ora ouvireis as palavras. Rapaz, fale aí alguma coisa, que eu não vou parar de falar da palavra. Não, a gente fica aqui bebendo as suas palavras, né? De boca aberta, né? Depois disso, Verdade. ainda bem que quem vem é a Ivani. Dá tempo de eu pensar. Morreu? Ai, socorro! Você vê que nós nem, né? Ô, Ivani, tu tá vendo a estratégia desse cabra? Ele quer que a gente fale, Esse senhor começou com a Andréia, falou do tema, Ivani, e aí eu fecho essa roda para falar do tema. Depois a gente vai para as histórias. Bom, eu sou um pouco culpada, sugeri o tema, e porque eu acredito que nós três temos em comum esse trabalho que entende que contar histórias é acolher, é trazer para junto, é aconchegar, que a arte de contar histórias promove o encontro. A arte de contar histórias nos ajuda a estar presente, mesmo na distância. O quanto as palavras que saem da boca de um contador de histórias pode confortar nesse momento em que a gente não pode se abraçar, mas as palavras abraçam. E na nossa trajetória, eu tenho certeza que tanto o Alexandre quanto a Andréia e muitos que estão nos assistindo, veem nas histórias como um caminho para promover a cultura de paz, para humanizar. Eu sempre vou dizer que a arte de contar histórias, ela é uma arte essencialmente humana e potencialmente humanizadora, porque existe toda essa potência de humanizar, de trazer o outro para estar junto com a gente e olhar para si, olhar para o outro, olhar para as coisas da vida. Então, as histórias, por conta de toda a sua linguagem simbólica, elas fazem isso, elas nos enveredam assim nos seus fios narrativos e sem querer, ela nos convida a pensar diferente, a olhar por outros ângulos. Então, sem dúvida, eu vejo esse lado do afeto que as histórias podem trazer. Podemos afetar o outro e espero que seja o afetar positivamente o outro. Eu gosto mais até do termo cativar. O quanto a gente pode cativar o outro contando histórias e trazendo para junto da gente para falar, vem cá, hoje você não está legal, né? Deixa eu te contar uma história. Isso acontece comigo. Tem dia que eu tô péssima, tô para baixo, essas coisas todas tristes estão acontecendo, a gente escuta uma história, parece que dá aquele aconchego. Então faz bem para quem escuta. Eu me abraço quando conto história e ao mesmo tempo eu consigo oferecer abraços para o outro. Então, agora é você, Camilo. Você sabe que você começou a falar, eu coloquei algumas pessoas que estavam falando coisas lindas aqui, e coloquei uma música de fundo, porque quando você começou a falar, eu sentia que a palavra é uma oração. Uma oração é feita de palavras, de súplica, uma oração é feita de agradecimentos. Então, a palavra, quando você lança, é a flecha, né? Ela não volta. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje com o que a gente fala, com o que a gente diz. Não pode-se jamais, em momento algum, vulgarizar a palavra. E ao vivo, a palavra ela é mais... Existe mais cuidado com a palavra ao vivo. E eu percebo que no virtual, não. A pessoa protegida, ela escreve o que ela quiser, sem saber que do outro lado, a pessoa que recebe, ela recebe como um carinho ou como uma agressão. Então, ao vivo, muitas vezes, a gente se inibe ao falar, até às vezes ao falar o nosso sentimento. Eu devia ter falado, mas não falei. Mas na internet, muita gente se torna corajoso para agredir. Então, que esse tema, Palavras que Abraçam, chegue no coração de todo mundo que está aqui, que vai assistir depois,
para pensar nessa possibilidade de abraçar alguém num tempo em que a gente está precisando de tanto carinho, com palavras mesmo, né? A palavra é luz, né? Eu tenho certeza disso. E, Ivani, você foi realmente iluminada ao sugerir esse tema. E poder estar aqui hoje com você, com a Andréia, e com tanta gente assim, é ter uma oportunidade de também, nessa noite, falar de luz e de carinho, além de histórias. Eu queria até inaugurar esse bloco das histórias com um conto muito curtinho, que diz que um homem estava preso dentro de casa, porque na época que aconteceu isso, era pandemia, e o recomendado é que as pessoas não saíssem. E ele, enjaulado, passava o dia inteiro reclamando, blasfemando, falando palavras feias, dizendo: agora não pode sair, não pode sair. E o contato que ele tinha com o mundo era pela janela. E numa manhã, ele foi surpreendido por um barulho do lado de fora. E ele foi até a janela para ver o que era e viu que tinha um morador de rua virando latas e latas de lixo, parecia desesperado. E isso chamou a atenção do homem de dentro de casa. E, de repente, o morador de rua para e tira de dentro da lata de lixo um resto de comida. Olha para o alto e começa a comer vorazmente. O homem dentro de casa, penalizado de ver aquela cena, também olha para o alto e, em voz alta, diz as seguintes palavras: graças a Deus, eu tenho comida na minha casa. Do lado de fora, o homem comendo, de repente, para ao ver outro homem que vem pela calçada, gritando, xingando e brigando com o invisível. E vai passando, e o morador de rua para, vê aquela cena, olha para o alto e diz as seguintes palavras: graças a Deus, eu tenho juízo. E o homem que vai xingando, brigando sozinho, de repente para ao ver uma ambulância passando o sinal vermelho a toda velocidade com a sirene ligada. Nessa hora, o homem que até então estava xingando para, olha para o alto e alguns segundos depois diz em voz alta: graças a Deus eu tenho saúde. E quando essa ambulância chega no hospital, os enfermeiros tiram a maca e colocam num corredor. E o doente que está nessa maca olha a maca do lado e tem um corpo totalmente coberto. Então, o homem que veio na ambulância, doente, tem forças para dizer, olhando para o alto: graças a Deus, eu ainda estou vivo. Nessa história, a única personagem que não agradece é o morto. Então, para todos que estão aqui nos assistindo agora e que estão vivos e que são capazes de ouvir e ver, fica a pergunta: você agradeceu hoje? Quais foram as palavras que você mais pronunciou hoje? Foram de gratidão? Se por um passe de mágica você amanhã despertasse somente do lado das coisas ou das pessoas que você agradece, quem estaria com você? Essa é para pensar. Ai, que lindo. Andréia, eu vou te dar a palavra, Andréia, mas eu vou falar que essa história do Camilo me lembrou uma história que eu nem tinha pensado para hoje, mas aqui já virou roda de caos. Um conta um, já lembra outra. Andréia, eu vou te passar a palavra, mas depois eu quero contar essa história, que me deu vontade. Olha só, quando os contadores se reúnem, e o termo é histórias, palavras que abraçam, quando ouvimos uma história, o nosso repertório, o nosso cofre, eu sempre comparo o repertório do contador com 3 coisas:
com um cofre onde se guardam joias, com um armário da despensa onde se guardam alimentos, Olha. e com uma loja especializada em presentes, porque cada história é um presente. A gente ouve o nosso precioso Alexandre Camilo contar, o repertório, a despensa, o cofre se agita todo, opa, pois não é que é isso mesmo? E não é que isso parece com aquela? E foi isso que aconteceu com a Ivania agora, não é? E, olha, eu também gostaria de falar uma coisa, a palavra que nos abraça, nós, contadores de histórias, somos um escoadouro, devemos ser, um escoadouro de palavras que abraçam. O nosso repertório, a palavra de um contador de histórias tem 4 funções que devem ser missões e que devem ser a nossa visão. A palavra do contador de história tem a função didática, sem aquela aura professoral, não é? Aquela aura de austero, não. Mas tem a função didática, tem a função terapêutica da cura, do alívio, da promoção da esperança. Tem a função cultural, de levar conhecimento, sim, de evocar sabedoria, sim, e tem a função social, do agregar, do observar. E quando esse moço aí fala, nos chama à gratidão, a palavra, como é chamado, o livro sagrado, qualquer que seja a sua crença, você chama o seu livro sagrado de a palavra. A palavra na qual eu creio o tempo inteiro diz: sede agradecidos, dai graças, agradecei e agradecei. De fato. Pois, muito bem, rapaz, eu vi tanta gente bonita passando aí os nomes, eu vi o Danilo, eu vi, rapaz, um monte de gente que eu esqueci, olha. Vocês tudinho aí, eu amo vocês, nós amamos vocês todos, pronto. Pois bem, Vani, eu conto agora, ou tu contas? Eu conto rapidinho. É dessas coisinhas assim que surgem no meio de uma conversa. Eu estou me sentindo assim, que nós estamos na sala, nós três, batendo um papinho, e tem um pessoalzinho junto com a gente. Olha, que linda aglomeração essa. Mas quando a Alexandre Camilo... Olha a cara daquela. Olha a cara daquela, olha a tiara daquela, olha o sorriso dele, olha o bigode dele, olha o povo lindo, olha a sala linda. Oh, meu Deus. Imagina. Vai sim. Não sei, foi uma coisa que me ocorreu. Faz tempo que eu nem leio essa história. Eu vou contar aqui como quem está só lembrando da história. Não é exatamente uma performance, não. Mas tem um conto muito bonito que diz que era uma vez. 2 homens estavam compartilhando o mesmo quarto de hospital. Estavam internados, hospitalizados. Um teve a sorte de estar do ladinho de uma janela. E mesmo com as limitações da doença, ele conseguia se levantar, vez ou outra, para poder olhar pela janela. O seu companheiro de quarto não teve a melhor sorte, porque ele ficou distante da janela e não conseguia se levantar para ir olhar. Então, toda vez que o seu companheiro estava a olhar pela janela, ele dizia: ei, o que você está vendo, hein? Conta aí. E o amigo falava: ai, meu amigo, é uma pena que você não esteja aqui agora do meu lado, olhando para a janela. Deixa eu te falar, ali embaixo tem um jardim, mas esse jardim é tão magnífico. Olha, as flores estão assim, ó, frescas. Olha, parece até que elas abriram nesse instante. E os pássaros, eles ficam voando por esse jardim, e as borboletas. Num outro dia ele disse: você não vai acreditar, tem um casalzinho ali de namorados, parece que é namorado novo, porque olha, eles se olham com olhos de primeira vez. Então, a cada instante, ele tinha histórias mais bonitas para contar de tudo que estava acontecendo ali. E assim o companheiro, ele
ele tinha alegria, ele conseguia superar aqueles tempos difíceis ali no leito, ouvindo as histórias que o seu companheiro contava diante da janela. E o seu companheiro veio a ter alta, foi para casa. E logo o leito foi substituído por uma outra pessoa. E ele então diz: ai, faz tanto tempo, desde que o meu amigo não está mais aqui no quarto, eu nunca mais fiquei sabendo o que acontece. O que está acontecendo aí embaixo? Olha pela janela, me conta, nem que seja só por um instantinho. O outro olhou e disse: eu não sei do que você está falando, não. Aqui só tem uma outra parede, não tem paisagem nenhuma, não. E ó, lá embaixo tem um corredorzinho que nunca ninguém passa, parece que só tem saco de lixo. Pois é. E a partir daí, este rapaz que estava internado, ele passou a viver as histórias que ele ouviu, passou a rememorar. E mesmo não tendo mais aquelas histórias para ouvir, ele se apegava às lembranças dos dias felizes e das palavras do seu companheiro que tanto o abraçavam nos momentos difíceis. E ele superou e foi para casa. Ai, que linda! Que lindo! Camilo, eu acho que a nossa amiga caiu aqui a internet dela. Ela vai voltar. Ah, olha, claro que volta, volta sim. Tu quer mandar uma mensagem para ela? Eu estou vendo tanta gente que colocou coisas lindas aqui. Olha, tem gente, a Janaína Martins, que é de Goiás, a Júlia está me dizendo que ama nós três, Maria Maranhão está aqui, Marlúcia está aqui. Ó, amo os três. Boa noite, grande mestra Andréia. Maria Maranhão já está te cumprimentando aqui. Maria Maranhão? Maria Maranhão, eu sou a Tuinha Ceará. Parabéns, Maria Maranhão. Beijo. Rapaz, esses três aqui é um triângulo amoroso, olha. E vocês são os voyeurs. Ai, que legal. Ai, Andréia. Prossiga. A palavra é tua. A palavra é toda sua, Andréia, agora. Rapaz, porque foi sim. A palavra é minha, toda nossa, né? Sempre reparta a palavra. Sempre compartilhe o alimento, reparta a palavra. Pois bem, é para eu contar agora, não é? Eu vou contar uma história que, para mim, ela é a referência. Bom, a gente só tem que falar isso depois que conta, não é? Nunca devemos dizer o que significa a história explica-se por si só, ela tem a potência da transformação. Pois bem, A Lenda da Concha. Um conto de tradição popular, não se sabe o autor. Por isso ela é potentemente popular, porque o autor é desconhecido. A Lenda da Concha. Havia uma sequidão imensa naquele lugar. A terra rachada de tão seca. Não havia folha mais nas árvores, não havia grama mais. Os animais doentes. Os rios, as águas evaporaram. Evaporaram as águas dos rios, dos córregos, dos riachos, dos poços, e por isso havia doença. Onde não há água, há doença. Havia naquela aldeia uma menininha que amava muito a sua mãe. E aquela menininha colocou no seu coração, vendo a mãe doente em uma cama, se eu localizasse alguma fonte, que houvesse água, nem que fosse muito pouca, seria muito bom. E assim decidida, aquela menina pegou uma concha de lata e caminhou por caminhos íngremes, subiu a serra, e ela ouviu
o barulho tão desejado de gotas caindo. Ela identificou, achou, levou a concha de lata e pacientemente esperou uma gota, esperou encher aquela concha de lata. Muito feliz, descendo com seu precioso líquido, muito cuidadosa de não escorregar, de não cair, trazendo aquele tesouro líquido. Enquanto se encaminhava para sua casa, ela ouviu um cachorrinho que mal podia latir de tanta sede. O cachorrinho acuado. Ela pensou, se eu der um pouquinho que seja dessa água, ele vai se sentir tão melhor e não vai fazer falta, eu levo ainda água para minha mãe. Então, ela pegou aquela concha de lata, verteu na sua mão, na palma de sua mão, levou a boquinha do cachorro e o cachorrinho deu umas lambidinhas naquela água, recobrou a força e feliz abanava o rabinho, latia, indo embora, voltando o pescocinho de vez em quando, como que agradecendo, e aquela menina não observou. Mas a sua concha, até então de lata, havia se tornado uma concha de prata. E o volume da água era o mesmo, estava cheia a concha. Ela caminhou, chegou à sua casa. Havia naquela casa uma velha senhora que ajudava nos serviços da casa. Aquela senhora abriu a porta, aquela menina, com muito cuidado, foi até o quarto onde estava sua mãe. Aquela senhora que ajudava, ajudou a mãe a sentar-se na cama. E a mãe pegou aquela concha, que a menina não havia observado que aquela concha agora era de prata. A mãe pegou aquela concha e disse, mas filha, eu preciso dessa água, mas antes que eu beba, serve para nossa amiga que nos ajuda. Ela precisa mais dessa água do que eu. A menina, então, entregou a concha para aquela senhora que ajudava. Aquela senhora bebeu um pouquinho. E aquela concha se transformou numa concha de ouro e a menina nem percebeu. E o volume da água continuava enchendo a concha. Então, a mãe pegou a concha, a mãe bebeu, descedentou-se e disse, filha, agora é para você. Você merece beber essa água. A menina, então, pegou aquela concha agora de ouro e ia colocando na boca, preparando-se para sentir aquela sensação tranquilizante da água escorrendo na garganta, quando bateram a porta. A menina foi abrir a porta, segurando aquilo que ainda restava de água, e ela viu um senhor, um ancião, alquebrado, com um fio de voz tremendo, disse, água, por favor, água, eu não aguento de sede. A menina, então, pegou aquela água que seria para ela e deu a concha para aquele ancião. A menina não reparou direito, mas aquela concha agora era uma concha de diamante. E aquele ancião foi fora da porta, saiu um pouco à frente da casa, levantou, mas ao invés de beber, ele verteu toda a concha, toda a água no chão. Aquela menina, mas... De repente, ela observou aquela água vertida naquela concha de diamante havia se tornado uma fonte exuberante, cristalina, águas perenes que escorria. Aquela água encheu os rios, os córregos, os poços, a terra sorveu aquela água.
Havia grama de novo. As árvores, as raízes beberam aquela água. Havia sombra, havia flor, havia fruto de novo. E ninguém, nunca mais, naquela aldeia, teve falta de água. Ai, que gostoso! Eu me senti abraçada aqui. Não sei o pessoal que está aí assistindo, mas eu recebi esse abraço bem gostoso, bem apertado, que vocês sabem dar. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, tá? Nós acreditamos, não só acreditamos, mas também já vivemos nas nossas vidas, como contadores de histórias, momentos em que abraçamos e recebemos o abraço de volta de pessoas que nos ouviram. Será que vocês têm de memória, assim, alguma história relacionada a algum momento que vocês viveram, em que vocês sentiram que esse abraço foi dado, que esse laço foi feito com o outro a partir, né, da palavra? Quem responde primeiro? The ladies first? Sim. Or the men primeiro? The ladies first. All right. Well, rapaz, nordestino falando inglês. É um inglês cocônico, com sotaque de coco. Pois deixa eu dizer, Ivani Magalhães, essa é tua pergunta, que benefício nos faz? Eu sei que cada um de nós aqui e aí na audiência tem uma, mas eu tenho um exemplo tão forte, Ivani, como voluntária da Casa de Detenção Feminina do Butantã, aqui em São Paulo. A primeira vez que eu fui contar histórias, eu garanto para vocês que eu, além do nervoso, além da ansiedade, além de um monte de coisa, contar para aquelas mulheres, a convite da doutora Marlene, a diretora à época, agora é uma outra, ela disse, Andréia, nós temos, olha só, nós temos 145 mulheres. Elas estão prontas, lá no galpão, para contar. Mas eu assumo para você, eu te convidei, mas eu digo que você só vai conseguir contar se o Tonhão deixar. Aí eu cheguei no galpão, as mulheres todas sentadas, com a cabeça baixa, olhando assim, e logo eu identifiquei o Tonhão. Rapaz, pense numa mulher de 2 metros de altura. A mulher era alta em altitude, longitude e atitude. A mulher era mais gorda do que eu, pasmem. E imensa mulher. Parece que era mãe. Mulher alta. Aí, ela com o semblante assim fechado, com as mãos para trás, assim, parecia guarda de quarteirão, inspetor de quarteirão, andando assim, e eu, meu Deus, eu tenho que conquistar o Tonhão. Como é que eu vou conquistar o Tonhão? Aí eu olhei assim para ela, arrumei um pouquinho de coragem, cheguei assim perto dela, olhei na testa dela, porque eu tenho um segredo. Se eu olhar na testa de qualquer um, num determinado lugar da testa, eu sei a idade, não adianta nem esconder. Eu posso errar, 2 para mais, 2 para baixo, mas eu sempre sei a idade. Então, eu dei uma olhada assim no Tonhão. Ai, meu Deus, ao mesmo tempo que eu olhava... eu sei, nem esconda. Parece um livro. Eu cheguei assim, e ao mesmo tempo que eu cheguei, eu pedi a meu Deus, me ajuda a conquistar o Tonhão. Aí eu olhei assim na testa, 40, 42 anos. 42. Aí veio assim, ó, desceu grandão como se for um holofote, um outdoor aqui na minha mente. Raul Seixas. 40, 42 anos, ela deve gostar do Raul. Aí eu fui assim, enfrentando o Tonhão, levantei a cara para riba, que a moça era alta, olhei assim para a riba dela, preparei aqui o meu dedinho, uma vontade de comer o dedo com medo, sabe? Mas eu fui. Tomou uma decisão, vá. Aí eu fui assim com o dedo para ela. Fiz aquela cara assim de MMA, sabe aqueles, quando eles vão lutar, um não olha com a cara ruim pro outro, morrendo de medo, mas faz uma cara de mal.
Então, eu olhei para o Tonhão assim, Raul Seixas. Aí eu, veja, pois a água viva ainda está na fonte. Você será capaz de atravessar a ponte. Ela regalou o olho, me abraçou assim, virou para as mulheradas e fez assim. Tente outra vez. Pronto, ganhei o Tonhão. Mas até hoje eu fico pensando, será que ela falava assim, tente outra vez fazer de novo negócio, ou tente outra vez? Mas eu só sei que ela desmanchou, virou assim para aquela mulherada e disse assim, ó, na moral aí, hein? Na moral que a tia vai contar. Eu pensei, eu tia dessa mulher, mas tudo bem, ali eu era o que ela quisesse que eu fosse, eu era. Claro. Aí eu contei Fiandeira, a Fátima Fiandeira, não é? Por causa da história da resiliência, eu entendi que seria bom aquelas mulheres ouvirem. Aí, quando terminou, Ivani, Alexandre, queridos aí, toda vez que a gente conta, as pessoas aplaudem. Naquela hora, 146 mulheres fez-se um silêncio. Ninguém aplaudiu. Eu falei, meu Deus, será que está acontecendo? Aí daqui a pouco eu ouço um fungado aqui, uma mão no olho, um chorado lá no fundo. É que a história tinha sido tão forte que aquelas mulheres elas não precisavam aplaudir, elas precisavam sentir. Aí eu dei aquele tempo, a gente precisa dar o tempo para a reação do público. Dei aquele tempo segurando as minhas lágrimas, aí lá se vem o Tonhão. O Tonhão se levanta, e aqui é a resposta da sua pergunta, viu, minha querida? O Tonhão se levanta, me abraça, fala no meu ouvido, baixando a cabeça assim, por causa da altura dela, fala no meu ouvido, com voz de criança. Você, Ivani, que é das infâncias, as crianças, até 6 anos, ela tem não tem aquele timbrezinho que a gente se derrete todo? Aquela voz que a gente acha lindo. O Tonhão veio para mim, com 42 anos, baixou assim, falou assim no meu ouvido, me abraçando. Tia, a senhora conta a história de cachorrinho? E o choro daquela moça não era fingimento. O tom, aquele timbre daquela moça no meu ouvido, me chamando de tia, não era fingimento. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que aconteceu com o Tonhão? Será que quando pequena me esmagaram o cachorrinho dela? Será que ela viu o seu animalzinho sofrendo? Será que ela nunca ouviu histórias? Qual será o trauma dela? Porque as histórias curam. Então, meus queridos, eu abracei o Tonhão. Eu não tinha preparado história de cachorrinho nenhum para contar para aquelas mulheres, mas eu disse, sim, eu tenho. Eu falei, meu Deus, me manda a história aqui agora. Tenho uma história de cachorrinho, e eu vou contar com muita alegria. Aí veio os músicos de Bremen, os 4 amigos. Porque tem um cachorro, tem um galo, tem um jumento e tem um gato. Rapaz, eu contei, como se contasse para criança mesmo, usando os termos, os jeitos que a gente faz para criança, sabe? Na hora do cachorro, caprichei no cachorro, só para agradar a cliente, só para fazer parte da cura daquela moça. E aí, quando eu terminei... pois você sabe, né? Eu reparto, na hora que chega, que eles fazem aquela torre de bicho para olhar a janela, eu sempre reparto o público. Vocês vão ser o gato, vocês vão ser o cachorro, vocês vão ser o galo, vocês vão ser o... E reparti aquelas 146 mulheres em gato, burro, cachorro e galo. Eita, rapaz, eu nunca vi um coro tão bonito. E quando terminou, aquelas mulheres ficaram em pé, se abraçaram, aplaudiram. Então, Ivani, é isso. Eu tenho vários, graças a Deus, vários exemplos, você até sabe de alguns, mas eu escolhi esse para dizer a palavra da história, a palavra que lhe abraça, o carinho, a força
a terapia da história. Que linda! Camilo? Ah, já estão avisando aqui que já passou a hora, né? São Ei, 10 já horas. passou a hora. Então a gente tem que encerrar rapidinho. Eu estou pensando que eu teria várias para contar, mas eu vou contar muito rapidamente uma passagem que uma vez uma criança veio, terminou a história, e aí ela foi na Ilha de Conveniência, em Santos. O menino veio, e assim, ele veio correndo, que nem criança sai quando desagarra assim da creche, e aí veio, e aí ele me abraçou. Ele me abraçou forte, e aí eu retribuí o abraço. E depois de alguns segundos, assim, né, tinha várias crianças, ele não soltava. E aí eu lembrei que uma vez me falaram assim, quando uma criança abraçar, deixe ela soltar, não solte você. E aí eu fiquei. E aí passou mais alguns segundos, e mais, e mais. E ele não soltava. E aí eu não queria me afastar dele, não sabia se ele estava chorando, mas eu não estava ouvindo. E aí ele ficou. E aí a professora veio e falou, Mateus, já deu, agora larga o tio, tem outras pessoas. E ele continuava abraçado. Aí passou mais algum instante e eu comecei a ouvir a respiração dele. Aí ele foi afrouxando, afrouxando. Aí ele pegou assim no meu cabelo e falou, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa! Eu me arrepio de lembrar do menino, porque para mim aquilo foi uma bênção. Foi, sabe aquele abraço que você diz que é um reiki, um passe, sei lá, uma conexão. Nossa, veio de longe aquele abraço. Veio de longe aquele abraço. Então, eu acho que cada uma aqui... Você conta uma história de abraço rápida, mas conta, Ivani. Eu sei que você tem milhares. Uma história de abraço? Não, eu posso contar uma vivência de abraço? Porque a gente sempre tem tanto isso, né? De você chegar num lugar, principalmente em lugares onde as crianças vivem em situação bastante vulnerável, de você chegar e eles nunca te verem antes, e quando terminar a história, eles te olharem, te abraçarem e dizerem assim, você vai vir de novo? Eu te amo. Alguém que, né, nunca me viu e dizer que me ama. As palavras fizeram o laço. Mas eu tenho uma história rapidinho para contar, que essa Andréia é testemunha, porque ela estava junto comigo. Aliás, Andréia, a gente tem história para chuchu, né? Mas certa vez, a Andréia organizou uma maratona de histórias, e fui eu e a Andréia no Hospital Regional Zona Sul de Santo Amaro, em São Paulo, que tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo. E chegou uma mãe, nós chegamos, juntamos as crianças, as enfermeiras foram chamando as crianças para ir até a brinquedoteca do hospital para ouvir história. E aí as pessoas foram chegando, foram sentando lá, tinha uma mesinha, cadeirinha, aí chegou uma mãe com uma garotinha, e ela estava contrariada, ela não queria estar ali. Ela sentou de costas, pegou a cadeirinha e sentou de costas para a gente. Não foi, Andréia? Lembra disso? Eu me lembro até hoje o nome da criança, Rafaela. E aí, naquele dia, a história que eu levei para contar era Os Três Lobinhos e o Porco Mau. E é uma história que os lobinhos, o porco tenta derrubar a casa dos lobinhos, e ele não consegue, então ele faz. Eu uso uma bexiga, eu pego a bexiga, que é o porco, e faço assim. E na primeira vez que eu fiz esse gesto, a garotinha virou e olhou. Nessa hora eu, opa, né? Aquela coisa de fração de segundo. E aí eu fiz um segundo, ela já virou a cadeirinha. Eu falei, nossa, tô no caminho certo. Eu sei que naquele dia, se eu tinha 3 vezes para fazer esse gesto na história, eu já fiz logo uns 10, porque a cada vez que eu fazia, ela ria. Né? Quando terminou a história, assim, já mudou, estava coradinha,
estava sorrindo. Aí todo mundo foi saindo no final da sessão, a Andréia se despedindo lá das pessoas, e a mãe ficou. Ela ficou, ela veio e me deu um abraço, mas é um abraço que eu nunca esqueço, eu me arrepio só de lembrar. Ela olhou e disse assim, muito obrigada, muito obrigada. A minha filha já tinha mais de 15 dias que não dava um sorriso. O que dizer, né? O que dizer? Que lindo. É isso. As palavras abraçam. Eu queria me despedir de vocês, lembrando a cada pessoa que está aqui a responsabilidade que tem em levar a palavra para ajudar nesse processo que a gente está vivendo, para ajudar. Palavras nos ajudam na imunidade, palavras nos ajudam na tristeza, as palavras iluminam. Então, que cada um de vocês que está aqui, de forma muito acessível, ligue para uma pessoa, né? Se for para, não escreva, passa um áudio mesmo, se for possível no WhatsApp, ou falando do seu coração algumas palavras para essa pessoa, o quanto ela é importante e o quanto ela pode contar com você. Mas fale as palavras do jeito que você quiser, vindas do seu coração. Sem esquecer que Jesus também contava histórias. E com as suas palavras ele conseguia acalmar as tempestades. Com as suas palavras ele ressuscitou Lázaro. Com as suas palavras Jesus fez milagres. Cada um Abraçou de nós, o mundo. com as suas palavras, pode também fazer milagres. Contador por excelência, grande mestre. As palavras abraçam, as palavras ferem, mas é tão bom abraçar. As palavras enlaçam. As palavras. Vamos escolher uma palavra para a gente encerrar essa live da Quarta Romaria das Histórias, edição Estado de São Paulo? Vamos escolher uma palavra que rime com abraço. E aí já uma complicou, André. Que rime... Desculpa, Pois é, tá bom, né? Então, um abraço eu laço, num abraço eu me amasso, num abraço eu faço traço, e eu abraço todos vocês com beijos, histórias e bênçãos. Muito obrigada. Ai, Andréia, que linda. E vamos lá, palavra que rima com laço. Vamos lá. As palavras, as histórias, elas são um passo certeiro na direção de um mundo melhor, de paz, de bem-aventurança entre as pessoas. Eu acredito nisso. Vou colocar uma música aqui. Vou pedir às pessoas que já estão aqui que se inscrevam no canal da Ivani, da Andréia, que vejam as oficinas do Centro Cultural Santo Amaro, que são lindas, com pessoas maravilhosas. O ano inteiro o Centro Cultural Santo Amaro tem uma programação linda, gratuita, de oficinas e de workshops. Então conheçam, se inscrevam. Vou pedir para a gente escrever. Ivani, tem o meu canal no YouTube, o canal da Ivani, da Andréia. É importante, se você é aqui da região sudeste, fique mais pertinho. Se você é de qualquer lugar do Brasil, pela internet a gente pode estar junto. Se você gostou desta live, o meu beijo aí de Vânia, compartilhe o canal aqui, Tertúlia de Histórias também, se inscreva, vamos formar uma rede de palavras, de afeto, de histórias. Se você gostou, já conhecia a Andréia, sabe? Eu quero mais Andréia, entra lá, ouça as histórias dela, veja as aulas dela, curta, vai atrás. Ama a Ivani, quem é que não ama? Vai atrás, curte, pega, fala que legal, eu vi. Gostou do meu jeito, curte, vai atrás, fala, deixa eu atrás desse cabeludo que grita. Faça o que você quiser, mas divulgue as histórias. Maravilha. A live Maravilha. E eu queria encerrar falando do Gregório, que está cantando
algumas canções que fazem a gente voltar a ser criança. Então, agradecer a ele, que talvez seja a pessoa mais experiente aqui da sala, por idade, que ele continue sendo essa referência que ele é e que ele volte logo a poder estar no meio de nós para a gente poder abraçar de verdade. Mas que, por enquanto, as cantigas dele, de tantos contadores que estão aqui, nos abraçam. Obrigado à Rede Brasil, de Histórias de Todos os Cantos, que faz esse trabalho lindo de unir o Brasil. Obrigado a Maristela pela Romaria das Histórias, pela Associação dos Amigos das Histórias, que a gente teve a oportunidade de receber aqui em São Paulo, pelo trabalho exemplar que faz, não só na pós-graduação, mas por levar essa Romaria para o Brasil. E obrigado a Edivânia, que esse ano assumiu online esse trabalho da Associação dos Amigos das Histórias. Era isso que esse alguém... Bom, sintam-se todos os abraçados, romeiros, né? Viva os romeiros, viva os contadores. Viva os romeiros contadores, somos todos contadores de histórias. É Amém. isso. Vamos dar tchau, tchau, gente. Amém, amém. Olha, foi lindo mesmo, hein? Vani, põe o teu site, põe aqui o nome que está colocando. Eita, nós, espera aí. Vamos lá, vamos colocar, então. Vou colocar aqui. Andréia, qual que eu vou colocar o meu Instagram. Vai colocar o teu... Qual que eu coloco? Eu acho que eu não estou entendendo. Hã? Qual coloca teu, Andréia? Acabamos? Como que o povo te acha, Andréia? Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? É. Rapaz, eu ofereço o baião de 2 que eu mesmo. Ih, caiu a internet bem na hora. Poxa vida. O meu é aprender, com, histórias. Que legal. Então, acho que agora está na hora... A gente espera ela voltar para poder dar o último tchau? Eu acho. Eu acho. Enquanto isso, tem um pessoal que está escrevendo coisas lindas. Sim. Deixem uma palavra para a gente. Deixe uma palavra para a gente. Uma palavra só. Coloque aqui uma palavra para a gente. Henrique, você conseguiu. Nara, Tia Cacau, Iracema, Dita, tão querida, Cláudia está aqui, presidente do Instituto Cultural Vasco Carmano, que trouxe a Romaria em 2019. Gratidão, Maria da Glória Tinoco, linda, do Semeando Histórias. Um beijo, Maria da Glória. Um beijo. Esperança, Nara. Saudade, Raquel. Gratitude, Meile. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigada, né, a todos os romeiros de São Paulo que enviaram os vídeos e deram um show. Muito obrigada. Que lindo. Eu não sei se a Andréia consegue voltar, hein? Olha, para vocês acharem a Andréia, tanto no Facebook do Centro Cultural Santo Amaro, né? Vale muito a pena, e tem ela também, Andréia Souza, no Instagram. Andréia Souza Contadora. Ô, Nara, é Souza com S, né? Andréia Souza com S. Isso. Paraíba presente. Deus abençoe, Vani. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, de coração. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Edivânia. Tchau, querida. E viva os romeiros e viva a palavra. Viva! Grupo Gaia.